Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, copiosas bênçãos e graças para que esta semana seja vivida sob suas bênçãos e fecundados pela força amorosa de sua graça, para darmos conta de tantas tarefas pelas quais somos responsáveis, no trabalho, na igreja, na sociedade, como cidadãos e cidadãs. Aqui estamos, por isso, ao redor da amada Mãe Maria, para proclamar a palavra. Essa palavra proclamada e acolhida amorosamente, como somos convidados a vivenciar aqui, nos toca profundamente, nos transforma, abre-nos caminho, nos convence, nos ilumina, porque ela é lâmpada para nossos passos e luz luzente para nossos pés. Compartilhe-o com o seu coração, nos preparando para escutar a palavra santa de Deus, tirado das homilias de São Basílio Magno, o que agora reflito. São Basílio Magno diz: a quem irei ofender, diz o avarento, guardando e conservando o que me pertence? Mas dize-me, que bens te pertencem? De onde os tiraste? Tu te pareces com alguém que, ocupando um lugar no teatro, quer impedir os outros de entrar e gostaria de se deliciar sozinho com o espetáculo a que todos têm direito. Assim são os ricos, diz São Basílio, declaram-se donos dos bens comuns de que se apropriaram por terem sido os primeiros a possuí-los. Se cada um conservasse apenas o que é necessário para suas necessidades ordinárias e deixasse o supérfluo para os indigentes, não haveria mais rico nem pobre. Tu que envolves todos os teus bens nas dobras de uma insaciável avareza, pensas que não estás maltratando ninguém ao prejudicar tantos infelizes? Como porei diante de teus olhos os sofrimentos e as necessidades do pobre, para que saibas sobre quais lamentos ajuntas teu tesouro? Como te será preciosa no dia do julgamento esta palavra: vinde benditos de meu Pai, pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes. O que é condenado não é tua capacidade, mas tua recusa em partilhar os bens. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amado e amada de Deus, estamos num mundo de muitos escândalos. Muitos escândalos exatamente ofendendo a dignidade da pessoa humana, a verdade, o bem, a vida que é dom precioso com o qual somos chamados a nos comprometer de modo determinante. E o grande escândalo vem da avareza, da ganância, da mesquinhez, da incapacidade de abrir o coração e, sobretudo, desta indiferença que cega e nos impede de viver com equilíbrio e na solidariedade. Por isso o Senhor diz: é inevitável que aconteçam escândalos, porque somos fracos. Mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor, diz o Senhor, para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho ao pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Ao dizer assim, o Senhor não nos diz para nos ameaçar, mas para nos advertir e nos convocar a uma vida que seja vivida numa conduta exemplar, porque isso é, pois, o compromisso nosso como filhos e filhas de Deus. Para isso é preciso qualificar o nosso modo de existir, a nossa existência, começando exatamente pelo investimento na solidariedade fraterna. E o Senhor adverte: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia,
7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. É um enorme desafio. Um enorme desafio que nós não daremos conta só com a nossa condição, embora tenhamos que nos qualificar humana e espiritualmente sempre. Por isso os discípulos nos fazem uma indicação importante e profunda para darmos conta desta tarefa. Eles pedem ao Senhor, aumenta a nossa fé. É na força da fé que nós nos convencemos do caminho novo, da nossa competência de perdoar, do nosso esforço de abrir-nos para fazer o bem, de não nos deixarmos enjaulados na mesquinhez que muitas vezes humanamente nos deteriora. E o Senhor, por isso, mostra que a fé, de fato, é o caminho de qualificação humana e existencial mais profundo e fecundo. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, diz o Senhor, arranca-te daqui e planta-te lá, e ela vos obedeceria. Meu irmão, minha irmã, precisamos, pois, de fazer esse caminho profundo, de um exercício profundo de fé, como tantos irmãos e irmãs no caminho e na história de nossa vida e de nossa igreja são para nós exemplares. É a fé, o cultivo, um grande dom. Não é uma simples devoção, mas é uma experiência que nos toca e nos muda o coração, porque nos faz profundamente íntimos de Deus. Não podemos, portanto, dar por descontada a nossa fé e nos deixando, portanto, levar apenas por aquilo que é externo, por aquilo que argumentamos conceitualmente, mas uma fé que nos transforme e nos faça, de fato, presença amorosa de Deus no coração e na vida das pessoas. A exemplo da Mãe Maria, unidos a ela, supliquemos a Deus a graça desta qualificação como discípulos e discípulas, filhos e filhas de nosso Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira